Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Projeto e Design de Interfaces. E aí estamos reunidos aqui neste momento para dar continuidade ao assunto da nossa aula de ontem, em que estávamos falando sobre o Design Sprint. E aí, como a gente acabou se prolongando demais na discussão, tivemos que particioná-la em duas partes, assim, digamos, e aqui estamos na parte 2 para dar continuidade à discussão. E aí, nessa segunda parte, nós vamos falar sobre cada uma daquelas 6 fases que compõem o Design Sprint. Falamos na aula passada sobre como o Design Sprint se aplica no decorrer da semana, inicia-se na segunda de manhã, finaliza na sexta-feira à tarde, e aí vocês entenderam o que se faz na segunda, o que se faz na terça, o que se faz na quarta, quinta e sexta. Beleza? Entretanto, não falei para vocês, não mostrei ainda quais são as abordagens aplicadas em cada um desses dias, certo? E aí, antes de fazer isso, deixa eu só voltar aqui, só para relembrar vocês de uma coisa importante. Só um instante. Pronto. Olha só. Neste momento eu vou falar agora sobre as abordagens utilizadas em cada uma dessas fases, que no caso são 6. Nós vimos que nós temos 3 grupos, cada um deles divididos em 2 subgrupos, e a totalidade deles dá aí 6 fases diferentes, nas quais aqui serão discutidas agora. Beleza? Então, deixa eu só lá voltar para o slide 30, onde eu tinha parado. E aí, vamos falar aqui sobre a primeira delas, que é a fase de entender, que vocês viram que inicia-se lá na segunda, quando a gente traça os nossos objetivos e busca entender aí a problemática na qual será abordada durante toda a semana e a gente vai buscar uma solução para ela, certo? Então, nessa primeira etapa, nessa nossa primeira fase, nós temos como objetivo reunir o máximo de informações possíveis sobre o tema abordado no projeto. Esse é o seu principal intuito, saber o que você vai buscar resolver. Falamos na aula de ontem que durante essa semana, por exemplo, iríamos pensar na página de venda de um produto, seria o foco aí do Design Sprint a ser aplicado nesta semana. Beleza, então esse aí é o nosso objetivo. Então, nessa parte, nós vamos reunir o máximo de informações possíveis acerca desse problema e vamos entender melhor o que vai ser feito. Então, para isso, nós vamos fazer diversas pesquisas e entrevistas com os usuários finais, isso também é importante, para se poder meio que coletar requisitos e ter uma maturação, assim, digamos, um amadurecimento da ideia da verdade, do que a gente está se propondo a fazer durante a semana. E aí o nosso objetivo é entender a melhor jornada do usuário, identificar possíveis problemas e necessidades. Beleza? E aí, além dessas pesquisas, entrevistas, que são coisas que vocês já conhecem, afinal já sabem o que é entrevista, já sabem como a pesquisa não trouxe nenhuma novidade, vocês também podem fazer um Lightning Talk. E é o Lightning Talk, ou essa conversa esclarecedora, é uma conversa na qual especialistas sobre o assunto são convidados para conversar e compartilhar seus conhecimentos e experiências. Então, o Sprint Master, a cabeça aí por trás disso, pode se encarregar de trazer uma dessas pessoas com grande experiência, com grande conhecimento de domínio, para ter esse Lightning Talk, essa conversa esclarecedora com todos os membros aí do time, da equipe, para que todos eles aí fiquem nivelados e tenham uma noção mais adequada, assim, digamos, do que vai ser feito durante a semana. Como se, por exemplo, eu, como Sprint Master, convidasse todos vocês aqui que estão assistindo esta aula para desenvolver, junto da minha pessoa, uma funcionalidade para um sistema jurídico. Acredito eu aqui que ninguém tem formação em direito, se tem. Peço desculpas por estar subjugando dessa forma, mas acredito que vocês não tenham, afinal, a sua primeira formação de vocês. Enfim, todos aqui estão na área de exatas. Para se atuar nessa área de direito, você precisaria ter uma graduação em direito, o que leva anos, leva 5 anos aí no mínimo, para você poder se formar.
Então, desenvolver o sistema para essa área jurídica tem as suas próprias nuances. Não vai ser necessário somente o conhecimento técnico, que é o que vocês possuem. Conhecimento de como se criar software, de como se criar aplicativos, de como se criar protótipos, de como se elicitar requisitos, enfim. Não, só isso não é o suficiente. Precisamos também entender as pequenas nuances por trás desse software, ou melhor, explicitando aqui, sobre como ele vai atuar dentro aí das diretrizes específicas do direito. Afinal, é um software desenvolvido para esse propósito. Então, é óbvio que as nuances e aí as pequenas as diretrizes dessa área precisam ser atendidas. Beleza? Então, para garantir que todo mundo vai conseguir desenvolver as coisas da forma esperada, da forma almejada, então a gente pode aí fazer um Lightning Talk, trazer esse especialista, essa pessoa com esse conhecimento de domínio, para que ela possa falar um pouco mais, esclarecer todas as dúvidas ou abrir assim a mente de vocês, certo? Perdão aí pelo cara passando na rua. Então, os membros aí da equipe, o pessoal que está participando do Lightning Talk, vai anotar, na verdade, vai fazer as suas anotações, as suas observações. Eu sei que o Vinícius, por exemplo, faz muitas anotações, por exemplo. Então, eu trago esse especialista, alguém com formação em direito, para ser entrevistado, para ser entrevistado também por vocês, e aí também para falar sobre as suas nuances, e aí todas as anotações que vocês fizerem, elas deverão ser nesse formato aqui, How Might We, ou HMW. E sobre essas anotações, olha só, elas são essenciais para ajudar na identificação de algum problema ou necessidade. Como eu disse, o Design Sprint tem uma série de abordagens bem específicas que esclarecem e fazem uma melhor aplicabilidade dos seus preceitos. E uma delas é as anotações no formato How Might We. E o que esse formato significa? Olha só, vocês vão assumir as suas anotações seguindo esse conceito. How assume a existência de uma oportunidade, might assume que não há obrigação em achar a solução, e o I, conceito de coletividade. Ou seja, vocês sempre farão anotações pensando em uma oportunidade, pensando que não há a obrigatoriedade de se achar uma solução, e vai pensar também no conceito de coletividade. Calma aí, professor, isso aqui ainda está um pouco confuso para mim. Beleza, olha só, olha esse exemplo. O usuário comenta que sente dificuldade para gerenciar os e-mails dos projetos. Beleza. Então, a pessoa aí que está participando do Lightning Talk acabou de falar isso, e aí isso evidenciou uma certa funcionalidade, uma certa oportunidade que o nosso software aí pode atacar. Então, o usuário está informando que tem dificuldade para gerenciar os e-mails dos projetos. Beleza. Fazendo uma anotação nesse formato, olha só como ela fica. Como podemos melhorar a categorização de e-mails no software? Vejam só, temos aqui aplicados nessa nossa anotação esses três conceitos. Olha só, o how assume a existência de uma oportunidade, ou seja, estamos buscando aí essa oportunidade de melhorar a categorização dos e-mails. Então, a gente já está buscando meio que um objetivo a ser alcançado. Might assume que não há obrigatoriedade em se achar a solução. Por isso que as anotações são feitas fazendo esse questionamento. Como podemos melhorar a categorização de e-mails no software? A gente não tem e-mail que é a obrigatoriedade de achar uma solução para esse problema, mas estamos nos indagando acerca de como fazer isso. Se não chegarmos em uma solução, é triste, sim, não é o desejável, mas se chegarmos a esse ponto, tudo bem, a gente não tem a obrigatoriedade de achar a solução para todos os problemas aí que forem apontados. E o último ponto, o I traz, na verdade, o conceito aí de coletividade. Ou seja, olha só como podemos melhorar a categorização de e-mails do software. Ou seja, podemos aí já evidencia que eu não vou trabalhar sozinho. Como eu posso melhorar a categorização de e-mails do software? Veja só que fazendo esse comparativo de você pensar no individual e no coletivo, acaba tendo pesos diferentes. Como podemos, olha só, como podemos, esse conceito de coletividade traz uma certa
elegância, não vou dizer elegância, né? Mas traz alguns grandes benefícios por trás, porque a gente evita aí pensar mais por conta própria e trabalhar mais no coletivo. Então, é muito melhor. É bem mais prático ter duas mentes pensando do que somente uma. Então, essas anotações nesse formato fazem essa alusão de se pensar no coletivo, ter duas mentes pensando, ou duas ou mais, em um único problema e não somente uma pessoa. Por isso que a gente evita utilizar essas anotações no formato singular, e como eu posso, e sim pensando em como podemos, sempre fazendo referência aí ao coletivo, beleza? Então, olha só, se eu trouxesse, por exemplo, ó, pessoal, amanhã eu vou trazer um especialista em domínio para poder auxiliar vocês no desenvolvimento de um software. Beleza. Ele vai dar suas concepções do que ele espera do software, como o software deve atuar, e aí as anotações que vocês fizerem devem ser nesse formato. Vocês devem fazer indagações, certo? Devem pensar no coletivo e devem buscar oportunidades aí a se atacar. Então, a pessoa que eu trouxer para ser entrevistada por vocês, ela vai estar lá falando ao torto e ao Léo, e aí vocês vão fazer anotações sempre buscando esse objetivo. Encontrar uma oportunidade, pensar no coletivo e esquecer e não pensar na obrigatoriedade de atender a essa oportunidade aí que você encontrou. Afinal, é uma oportunidade, não é um problema grave que você tem que, de toda forma, buscar uma solução, certo? Beleza? Então, sobre esse primeiro ponto aí de se entender as coisas, é assim que elas ocorrem lá na segunda-feira. É bem simples. Além da entrevista e das pesquisas, você pode ter esse Lightning Talk e os participantes farão as suas anotações, sempre se indagando e buscando oportunidades, pensando no coletivo. Beleza? Sobre essa primeira etapa, é isso que eu tinha para falar. Aqui sobre a segunda, olha só, etapa de definir. O que que nós temos? Nessa etapa de definir, como o próprio nome já deixa evidente, vamos escolher o problema, necessidade que a equipe de design sprint irá trabalhar. Então, lá na etapa anterior, buscamos entender qual o cenário em que nós iremos atuar. Agora, vamos escolher um problema aí, ou uma necessidade na qual iremos trabalhar. Não só um problema, um ou vários, beleza? E aí, fazer essa escolha pode ser algo um pouco complicado, porque, digamos assim, que o Vinícius acha interessante atuar sobre esse problema. Ele fez lá uma anotação no formato How Might We, identificou uma oportunidade que, segundo ele, ele julga ser de ouro. Beleza, ele sugere que nós ataquemos isso e prossigamos durante essa semana com esse problema a ser solucionado. O Jorge aí já tem um ponto de vista diferente, a Aldenisa também, por aí vai, certo? Então, para evitar aí esses contratempos e tornar as coisas mais consensuais, assim eu diria, nós temos três ferramentas úteis e bastante utilizadas para esse propósito, que são a Share and Affinity Mapping, Agility Stories ou Future Pre-Release. Falando aqui sobre a primeira delas, a Share and Affinity Mapping, a ideia dessa ferramenta é compartilhar com a equipe todas as anotações que vocês fizeram no formato HMW, no formato How Might We. Isso é interessante porque vai proporcionar o entendimento de quais oportunidades são mais interessantes. Afinal, vocês só vão fazer anotações de oportunidades, coisas que vocês acham interessantes aí de se atacar certo, determinadas oportunidades aí para o nosso software. E aí, como as coisas se figuram nesse momento? Vai todo mundo colocar suas anotações em um quadro, uma parede. Então, diga-se, olha só, pessoal, vocês fizeram as suas anotações com a pessoa que eu trouxe aqui para ser entrevistada por vocês. Agora, eu destinei aqui essa parede todinha, e aí vocês vão colocar todas as suas anotações aqui, beleza? Ok, fizeram isso e agora? O que ocorre? Nós vamos ter que todas essas anotações estarão presentes na nossa parede, não é verdade? Vai ter lá vários bloquinhos, igual estou vendo aqui, a minha parede tem vários que eu deixo anotado aqui com as minhas pendências, as coisas que eu tenho que fazer na semana. Então seria mais ou menos isso que vocês teriam. Teria lá uma parede com todas as anotações aí que vocês fizeram.
E aí o interessante é que, aplicando essa estratégia, essa ferramenta, a Sharing Affinity Mapping, nós vamos perceber que muitas anotações vão compartilhar o mesmo tema. Afinal, a gente pensa de formas diferentes, isso é óbvio, mas a gente acaba meio que tendo diferentes perspectivas para o mesmo problema. Então, alguma anotação que o Vinícius fez pode ser semelhante, pode ter uma ideia similar a alguma anotação que o Jorge fez, por exemplo, ou podem estar juntas dentro de um mesmo contexto, dentro de uma mesma visão, dentro de uma mesma perspectiva do nosso software. E aí, para garantir esse agrupamento dessas nossas anotações, dessas oportunidades identificadas, então a gente vai criar categorias para agrupar as anotações que sejam semelhantes. Ou seja, eu vou ter aqui uma categoria X, por exemplo, sei lá, pensando no nosso software, a categoria de compras, a categoria de pagamentos, a categoria de entrega, a categoria, sei lá, de listagem dos produtos e por aí vai, certo? E aí, se a maioria pensou quase a mesma coisa, é porque provavelmente o caminho é aquele. Exatamente, esse é o principal intuito desse nosso mapa de afinidade e compartilhamento, que é a tradução aqui desse termo. E aí, com esse agrupamento, olha só, fica fácil de visualizar qual das categorias possui mais anotações. Então, exatamente isso aí, Flávio, que você apontou, certo? Então, se muita gente pensou na verdade, muita gente fez anotações para aquele mesmo agrupamento, então isso vai definir uma certa prioridade no nosso desenvolvimento e vai apontar que o caminho que a gente deve seguir é exatamente aquele, tal qual o Flávio acabou de falar aí no chat, certo? E fazer esse agrupamento, pessoal, por mais que pareça uma coisa trivial, é algo muito sensacional e que traz muitos benefícios para o andamento do projeto, porque olha só, nós estamos meio que agrupando diferentes perspectivas que as pessoas possuem para o mesmo problema, para a mesma temática. Então, pensando aí no nosso software, no que eu iria passar para vocês, na verdade, da nossa loja de artigos nerds, então nós teríamos lá diferentes categorias. Para a categoria de compras, teríamos uma série de anotações que vocês fizeram, certo? Então, já saberíamos que esse agrupamento é o mais prioritário no desenvolvimento, afinal, muitas pessoas identificaram várias oportunidades, várias funcionalidades que o software pode conter nessa temática, nessa área, então a gente vai definir como prioritária aquela área, certo? Então, olha só, uma coisa tão trivial que consistiu somente no agrupamento das anotações que cada pessoa fez, trouxe aí ganhos gigantescos para o projeto, já definindo a prioridade do que deve ser desenvolvido primeiro, do que é mais crucial, do que é mais essencial, assim, digamos, do momento. E isso, olha só essa pequena abordagem, ainda vou falar sobre outras tantas, só essa pequena abordagem já mostrou o conceito de coletividade e o conceito de individualidade, os dois unidos. Afinal, você fez as suas anotações, eu não fiz as anotações junto com o Flávio, tá lá e o Flávio sentado juntos e a gente fazendo as nossas anotações juntos. Não. O Flávio fez as anotações dele, eu fiz as minhas. Então, conceito de individualidade, cada pessoa pensando da sua própria forma. Aplicando essa abordagem, essa ferramenta, então nós já pensamos no coletivo. Todo mundo colocou aí as suas observações, as suas anotações, as suas observações de oportunidades para o software. Fizemos esse agrupamento e identificamos aí o que era mais, perdão, o que era mais prioritário aí em questão de desenvolvimento para o nosso software. Beleza? Então, isso é muito interessante mesmo, certo, pessoal? Então, aqui eu trago só uma foto, só para vocês verem como essas coisas se figuram. Então, imaginando lá, tá todo mundo aqui contratado na minha empresa, lá na Wolf Systems. E aí eu destinei lá uma parede gigantesca, na verdade um quadro, né? Porque aqui eles estão riscando, então eu destinei lá um quadro gigantesco e aí vocês estão colocando todas as suas anotações, how might to be. Então cada um desses bloquinhos aqui, desses papelzinhos,
é uma oportunidade diferente aí para o nosso software, certo? E aí, se vocês notarem, olha só, ela aqui, uma das integrantes da equipe, está agrupando esses requisitos, está criando certas categorias aí para que a gente possa fazer o agrupamento. Então, lá vai ter lá a categoria de compras, categoria de produtos, categoria de pagamentos, categoria de entregas, categoria de cadastro e por aí vai. E aí, todas as suas anotações que se enquadrem em alguma dessas categorias estarão destinadas a esse espaço reservado para elas, beleza? Ok? Agile Stories. Agile Stories ou histórias ágeis já é um conceito bem conhecido por vocês, afinal, é algo aí que é bastante utilizado nas metodologias ágeis. Ontem me perguntaram, acredito que tenha sido Vinícius, se o Design Sprint tinha relação com o Scrum. Falei que sim, tinha. E aí está aqui uma das coisas que existem no Scrum e que estão aqui também presentes no Design Sprint. Olha só, então, tal qual lá no Scrum, nós também temos as nossas histórias ágeis, as nossas histórias de usuário, histórias de usuário, ou User Stories, que é outro termo aí que vocês tanto conhecem. Então, as nossas histórias de usuário, Agile Stories e por aí vai, tem como objetivo organizar as experiências do usuário em pequenos fluxos. E aí, cada um desses fluxos vai ter suas oportunidades e seus benefícios, certo? É como se a gente estivesse evidenciando de uma maneira mais voltada para o usuário, assim, digamos, as funcionalidades do nosso software. No sentido, olha só, como usuário final, eu quero conseguir categorizar melhor os meus e-mails para poder então gerir melhor os meus projetos. Então, a gente também pode ter isso presente aí na semana do Design Sprint, um sprint do Design Sprint, assim, digamos. E aí podemos ter lá os nossos requisitos definidos dessa forma. A gente pode não fazer aqui dessa maneira, tal qual está no Sharing da Affinity Map. Não, a gente pode trabalhar com histórias de usuário, também dá certo, também é possível fazer dessa forma. E a história de usuário, vocês já bem sabem como se figuram. Nós temos uma pessoa que vai se beneficiar da nossa funcionalidade, temos o que ela quer fazer e a sua justificativa. Ou seja, aqui nesse requisito, quem é a pessoa que vai se beneficiar ou quem é a pessoa que está buscando uma solução para o seu problema. Aqui, o usuário final. O que o usuário final quer fazer? Ele quer conseguir categorizar melhor os seus e-mails. Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer gerir melhor os seus projetos. Então, aí, requisitos dispostos dessa forma já também evidenciam coisas que existem lá no Scrum e todos os benefícios oriundos por trás disso também, na verdade, todos os benefícios oriundos por trás das histórias do usuário aplicadas lá no Scrum também se configuram aqui no Design Sprint. É o mesmo princípio, é só uma forma diferente aí de se anotar os requisitos do nosso projeto. Beleza? Então, também teríamos lá, por exemplo, um outro quadro aqui dessa forma, com o nosso backlog, assim, digamos, de requisitos de user stories, perdão. Então, estaria aqui tudo que vocês anotaram, imaginando esse quadro na parede. Então, teria aqui toda essa coluna com todas as anotações aí que vocês fizeram. Claro, essas anotações agora no formato de user stories, beleza? Vocês podem ter feito a anotação lá no formato How Might We, mas se nessa semana eu decidir trabalhar com histórias de usuário, então vocês vão ter que transformar essas anotações que vocês fizeram em histórias de usuário para que a gente possa aplicá-las da maneira mais correta. Então, teríamos aqui o nosso backlog, ou seja, tudo que nós temos que fazer, e aí iríamos meio que controlar, gerenciar o desenvolvimento dessas funcionalidades. Então, teríamos aqui o to-do, o que a gente está meio que se encarregando de fazer nessa semana. A gente iria aqui selecionar o que iria fazer. Aqui em progresso, o que nós estamos fazendo no momento. Aqui, testing, o que está sendo testado. E aqui, o que foi feito, beleza? Acredito eu que vocês já conheçam muito bem, em especial o Vinícius aí, que fez essa pergunta ontem. Se eu não estou enganado, foi ele. Então, é o mesmo benefício. O que é aplicável, o que existe lá no Scrum, também existe aqui no Design Sprint da mesma forma. Beleza? Ok. Agora, uma outra forma
de se definir o que a gente vai meio que fazer durante a semana é com Future Pre-Release. E aí, com essa ferramenta, olha só, a gente meio que vai criar uma imagem do futuro. Lembram que lá no começo da aula eu falei bastante sobre isso? Se a gente se tivéssemos a possibilidade de ir para o futuro, ver como as pessoas encaram o nosso software, depois voltar para o passado e melhorar esses erros para que eles não aconteçam. Se nós pudéssemos fazer isso, meu Deus do céu, seria maravilhoso, mas felizmente não temos essa capacidade. Entretanto, nós temos uma ferramenta que é capaz de criar uma imagem do futuro. E olha só como ela se figura. Vamos imaginar que o usuário já está satisfeito com sua experiência a partir do uso de algum produto ou interface, certo? E aí a ideia por trás disso vai ser alinhar o time inteiro de design sprint com o objetivo do projeto e qual problema solucionar, certo? E aí, dessa forma, a gente pegando meio que uma imagem futura do nosso software, nós vamos adotar meio que uma abordagem meio que similar a uma manchete de jornal, englobando um título e subtítulo, qual o problema e quem é o usuário, detalhes da solução desenvolvida, por que ela foi desenvolvida e por que o usuário gostou dessa solução. Então, a gente já vai estar pensando no futuro, a gente já vai evidenciar um problema, a sua solução e por que o usuário gostou dessa solução. É como se a gente estivesse, de fato, pensando aí no futuro. Então, vou pensar aqui em um problema, vou abordar a sua solução e vou evidenciar como o meu usuário gostou dessa solução. Isso é interessante. E tal qual eu disse, adota essa abordagem, esse molde, na verdade, de uma manchete do jornal. Então, se nós fôssemos especificar os nossos requisitos dessa forma, utilizando o Future Pre-Release, então teríamos os nossos requisitos escritos dessa forma. Então, estaria aqui o seu título, aqui o problema, certo? Aqui a solução. Por que que a gente decidiu fazer essa solução e por que que os clientes gostaram dessa nossa solução? Beleza? Sei lá, vamos aqui pensar juntos em um exemplo. Deixa eu ver, cálculo do frete. Certo? Seria o cálculo do frete. E aí o problema está aqui. O problema seria o seguinte: o cliente está com dificuldades para calcular o frete. Beleza? Isso aí poderia. Isso é um problema bastante comum. Eu, particularmente, encontro isso aos montes em várias interfaces aí de lojas virtuais, certo? Tem uma coisa que eu particularmente odeio, não sei se vocês também concordam comigo, que é o fato de você só conseguir calcular o frete quando você vai para a página de pagamento. Gente, eu odeio isso. Eu odeio de uma forma que o produto pode estar o mais barato possível. Pode ser a coisa que eu mais queira comprar. Mas se só me permite calcular o frete depois de ter que passar por todas as etapas até chegar em pagamento, gente, isso me dá um ódio tão grande. Eu pergunto, meu Deus, por que diabos não colocam cálculo do frete na página inicial do produto? Eu não estou vendo o produto, eu não quero comprá-lo, eu sei que eu estou comprando uma loja virtual. Esse meu produto não vai ser entregue na minha porta de graça. A transportadora, ela não vai me entregar o produto porque ela é nobre e ela gosta de atender os clientes e espera só um agradecimento deles. Não, gente, não é assim que o mundo capitalista funciona. As coisas funcionam mediante dinheiro. Então, eu sei que para comprar esse meu produto e recebê-lo em casa, eu tenho que pagar pelo preço do produto e tenho que também pagar pelo seu frete. Ou seja, quando você compra um produto, você vê lá uma camiseta que você gostou muito, sei lá, de alguma banda, de algum anime, ou até estampa que você achou linda. Nossa, eu quero essa camiseta, já estou até imaginando na Finecap 2022 utilizando ela. Certo? É o que você quer comprar. Só que você fica assim, beleza, eu tenho aqui o dinheiro da camiseta, só que se o frete for tão caro, eu acho que vai viabilizar minha compra. E aí você procura lá na página, beleza, eu vou ver aqui quanto é o frete. Procura, fica vasculhando, nossa, meu Deus, cadê essa parte aí de se calcular o frete? Não acha. Você decide prosseguir com a compra, já que você está achando isso meio estranho. E aí você adiciona um produto no seu carrinho, e aí, quando você abre o seu carrinho, aparece lá a mensagem. Prossiga com a compra. Eu acho que é assim que aparece.
Na página de pagamento será calculado o frete, algo assim do tipo. E você vê aquilo e pensa, meu Deus do céu, vou ter que passar por tudo isso até chegar na parte de pagamento para poder saber quanto eu vou pagar pelo frete. Ou seja, se você não tiver cadastro na loja, você vai ser obrigado a fazer. Se você não tem um cadastro na loja, você vai ser obrigado a fazer, então você também vai ser obrigado a inserir o seu endereço de entrega. E aí, só depois de inserir o seu endereço de entrega, que você vai para a página de pagamento. Ou seja, você teve que passar por duas etapas que pouco lhe interessavam nesse propósito, para só depois chegar lá na frente e ver que o preço do frete é o dobro do preço do produto e que você decidiu que não quer mais utilizar essa camiseta na Finecapa aí 2022. Gente, isso é algo tão chato. E eu falo o seguinte, se vocês vão me entregar o tema de vocês amanhã do projeto, se alguém que estiver pensando em fazer uma lojinha virtual e na etapa de venda do seu produto colocar esse cálculo do frete só para o pagamento, gente, eu vou colocar uma observação tão grande, eu vou ficar tão triste, mas tão triste que eu vou aí reduzir a nota de vocês só por conta disso, porque isso, pessoal, é algo tão grave e que traz tantos prejuízos para a experiência do usuário que, falando por conta própria, eu já me sinto tão insatisfeito que eu nem tenho vontade de voltar a comprar naquele site. E aí eu pergunto, é esse sentimento que vocês querem proporcionar para os seus usuários, para as pessoas que irão usar a loja virtual na qual você meio que prototipou, pensou no design dela? Não, gente, isso é algo tão chato. Isso é uma estratégia tão suja, mas tão suja que olha só qual é a justificativa deles fazerem isso. Você quer comprar o produto. Beleza. Eles sabem que para você comprar o produto, você precisa calcular o frete. Então, eles colocam cálculo do frete lá para a página de pagamento, porque vai fazer com que os trouxas façam cadastro no sistema deles. E aí, ter o cadastro dessas pessoas no sistema vai ser algo que permitirá a empresa se comunicar diretamente com esses clientes, porque quando você vai fazer o cadastro, você vai ter que formar o seu e-mail e vai ter que formar o seu telefone. Então, isso já abre margem para a empresa entrar em contato com vocês. Então, vejam só como essa é uma estratégia muito baixa e muito chata. A empresa se beneficia disso, porque ela meio que vai conseguir se propagar cada vez mais. Entretanto, abre margem para a possibilidade da pessoa ficar frustrada com o preço do produto, o preço lá do frete, que se for, que é o que aconteceu comigo várias vezes, se for o dobro do produto, você já desiste. Se não for, o frete foi em conta, beleza, a pessoa aí vai acabar adquirindo um produto, certo? Então é uma estratégia muito baixa e que eu não recomendo que ninguém chegue a fazer isso no futuro, certo? Tô vendo aí que até vocês estão falando isso é chato demais, dá raiva, dá tempo de procurar outra. Tá vendo, gente? Isso é muito chato, muito, muito chato. Eu lembro que até no comecinho da nossa disciplina, eu falei lá sobre a estratégia de você fazer uma venda sem necessitar do cadastro do cliente. E aí eu fiz vários questionamentos no material de como o dono dessa loja ficaria preocupado com isso, porque ele estaria perdendo um cadastro, mas estaria meio que vendendo o seu produto, que é o principal. E aí ele não pede que o cliente faça o cadastro, entretanto, ele pede que o cliente informe o seu e-mail para acompanhar a etapa de entrega do produto e, tendo somente esse e-mail, ele pode se comunicar posteriormente com o cliente e, sei lá, oferecer um desconto de 10% na sua próxima compra se a pessoa concluir o cadastro. Pronto, olha só, acabou fazendo aí duas vendas, vendeu o produto sem muita burocracia, a pessoa gostou e chamou o cliente novamente para adquirir mais um produto, oferecendo aí um benefício para ele. Então, é uma estratégia muito mais inteligente do que você privar a pessoa de calcular o frete só na página lá de pagamento, certo? Então, é algo que eu não recomendo que ninguém faça, porque é algo muito frustrante, certo? Então, voltando aqui, pessoal, só apontando só fazendo esse breve desabafo sobre essa minha frustração. Então, pensando exatamente nesse problema. Então, nosso título aqui seria cálculo do frete. O problema é o seguinte: o cliente só consegue calcular o frete na página de pagamento, certo? E aí a solução seria permitir que a página onde o produto é apresentado para o cliente contenha um campo para o cliente calcular o seu frete. Por que que nós fazemos isso? Porque nós não queremos que os clientes se sintam frustrados
ao só calcularem o seu frete na página de pagamento e evitar com que eles façam todo esse processo burocrático e chato e tenham uma surpresa desagradável lá na página de pagamento com frete com preço absurdo ou até maior do que o preço do produto a ser adquirido, que infelizmente é algo que foge do controle da empresa. A empresa não tem como controlar aí o preço a ser cobrado pelo frete. Isso aí é algo externo que diz respeito às transportadoras, aos correios e à localização geográfica da pessoa, certo? E aí, por que os clientes amam isso? Ou melhor, por que eles amam a nossa solução? De fato, porque eles conseguem calcular o preço do produto, o preço do frete na página do produto e decidir se eles querem comprá-lo ou não. Pronto, tá aí uma Future Press Release que evidencia uma das coisas que o nosso protótipo, o nosso projetinho poderia ter e aponta um problema, sua solução e por que as pessoas gostam disso. Então, essa aqui também é uma forma de se pensar um pouco mais no futuro e imaginar como os clientes gostariam das funcionalidades ou das novidades aí que o nosso software está provendo para eles. Beleza? Então, retomando, podemos fazer as nossas anotações dessas formas. Podemos dividir as nossas anotações, não. As anotações das nossas funcionalidades dessa forma. Com o nosso quadro Share the Affinity Mapping, que a gente agrupa as funcionalidades em grupos diferentes e vê quais são aquelas mais encorpadas, e as mais encorpadas serão as prioritárias, certo? Com as nossas histórias de usuário, seguindo o mesmo propósito lá do Scrum, e com a Future Press Releasing, que é como se fosse uma manchete de jornal, em que a gente imagina um problema, uma solução e por que os clientes gostam dessa solução. Certo? Beleza? Então, para essa segunda etapa, quando a gente está buscando definir o que vai ser desenvolvido durante a semana, está pensando nas funcionalidades que o nosso protótipo irá possuir, então a gente pode aplicar essas três ferramentas, certo? Aqui, para a terceira etapa, a etapa de divergência, olha só, essa aqui é bem legal também. A proposta aqui dessa etapa de divergir é ter o máximo de ideias possíveis sem critérios ou julgamentos. E aí, eu já falei, vou repetir aqui novamente, que não se deve ter nenhum tipo de julgamento da ideia do seu coleguinha, ou seja, eu não posso dizer que a ideia da Natália é relevante, é fútil, é uma ideia lixo, nossa, que ideia horrível. Natália, como é que você pensou nisso? Gente, eu não posso falar dessa forma. Se você vai fazer uma crítica, que seja uma crítica construtiva. Perdão, Natália, por ter sido tão grosso, certo? Você tem que fazer uma crítica construtiva. Olha, Natália, sua ideia é boa, mas ela não é aplicável por conta disso. Ou a sua ideia é muito complexa de ser desenvolvida, ou, olha, Natália, sua ideia é boa, mas acho que ela não se aplica nesse contexto. Quem sabe no outro sprint aqui do Design Sprint a gente pensa sobre isso, beleza? Você vai fazer uma crítica que seja dessa forma. Sempre sejam cordiais com seus colegas de trabalho. Evitem ao máximo criar atritos, porque, pessoal, ter atritos dentro do ambiente de trabalho é muito ruim. Imagina só, se a Natália fosse intrigada do Flávio. Eu sei que os dois aí são parceiros, são quase carne e unha, ele de Mona e ela de Mona e Natália são parceiros assim separáveis, mas digamos que existe um atrito aí entre os três. E aí, olhem só, eu coloco os três para trabalharem juntos em uma determinada funcionalidade do software. É óbvio que essa funcionalidade aí vai passar por alguns problemas, porque eles não se batem, eles não se bicam, não se falam, então tampouco irão se comunicar, e isso vai sim prejudicar aí o andamento, o prosseguimento desse projeto. Então, essa é a recomendação que eu faço, evitem ao máximo criar atritos dentro do ambiente de trabalho, porque isso é muito ruim, porque você vai ser, em um momento ou outro, obrigado a trabalhar ao lado dessa pessoa. E aí você trabalhar ao lado de alguém que você é intrigado é muito ruim, é a receita aí pro caos, certo? Beleza? Então, a recomendação é evitar esses atritos, se for fazer críticas que sejam de forma construtiva. E toda ideia tem seu valor, ou seja, ninguém tem que guardar nada para si e todo mundo tem que expor a sua solução para um problema. Então, sem ter esses julgamentos, a gente evita com que as pessoas se sintam
meio que desconfortáveis, de certa forma, a expor as suas opiniões. Não, a gente quer que todo mundo exponha as suas opiniões, porque as opiniões dessas pessoas são importantes. Eu preciso saber como o Flávio enxerga uma solução para esse problema, como a Natália enxerga, como o Vinícius, como a Dimona, enfim, eu tenho que ter todas essas perspectivas diferentes, porque toda ideia tem o seu valor, certo? E aí, olha só aqui, só algumas dicas de ouro para vocês evitarem esses julgamentos e também a introversão dos seus coleguinhas. Nós temos aqui algumas regrinhas, então sempre pense sim e ao invés de não, mais, porque olha só, não, mais, quando você fala dessa forma, a Natália pergunta, você achou a minha ideia boa? Não, mas, isso traz um certo peso. Quando a Natália me faz o questionamento, tá, você achou a minha ideia boa? Sim, e nós podemos melhorar a sua ideia incorporando isso aqui, certo? Sempre evitem ao máximo também julgar as ideias das pessoas como uma ideia ruim. Sempre evitem ao máximo o uso da palavra não, porque ela traz um certo peso por trás. Porque quando a Natália pergunta, você achou uma ideia boa? Eu falo, não, não achei sua ideia boa. Gente, isso traz um impacto emocional tão grande para a pessoa, que ela vai pensar assim, nossa, não achou a minha ideia boa. Puxa, que droga. É muito melhor você falar, tá, eu achei sua ideia boa, só que ela não é tão aplicável para esse momento. Sempre tentem ser mais maleáveis com as palavras, beleza? Outro ponto aí, quando as pessoas estiverem expondo as suas opiniões, quando estivermos lá no meio do brainstorm, todo mundo falando ao torto e ao léu, é você não pensar demais, você não passar muito tempo lá na cadeira assim, com os braços cruzados, meditando a melhor forma de expor a sua ideia. Não, gente. Exponha a sua ideia, fale do jeito que ela veio na sua mente, porque pode ser que a forma como você pensou é a forma como o seu outro coleguinha pensou, e você sabendo que aquela pessoa pensa da mesma forma que você, então vocês podem amadurecer essa ideia. Então, evitem pensar demais durante esses momentos de brainstorm, certo? Outra coisa, combine, copie e roube ideias. Isso aqui parece até engraçado. Nossa, roubar ideia sim. Gente, dentro de um projeto de software, ninguém é detentor de nada. Ou seja, o Flávio disse: olha, essa ideia aqui foi minha. Fui eu que pensei nessa funcionalidade. Beleza, Flávio, foi você que pensou. Mas a ideia não é sua. A ideia é do projeto. O projeto pertence a você? É você que está bancando todo o projeto? Ou é você que está pagando o nosso salário? Não. Então a ideia não é sua, a ideia é nossa. Você está sendo pago aqui nesse momento para expor soluções para esse problema. Então, copiar ou roubar as ideias dos seus coleguinhas não tem nenhum problema. Olha só, a Natália estava pensando em alguma coisa, só que ela tava amadurecendo ainda, ou ela comentou comigo a ideia que ela teve. E aí eu pensei, legal, vou roubar essa ideia, vou amadurecer ela, eu vou lá, faço anotação, coloco lá no quadro para todo mundo ver. E, gente, quando a gente coloca essas anotações lá no quadro, seja lá com o sharing da Affinity Map, ou seja com o quadro do Scrum, ou seja lá com o Future Pre-Release, não vai o seu nomezinho lá embaixo. Solução criada pelo Flávio, solução criada pelo Diego, solução criada pela Natália. Não, gente, tudo isso é do projeto. O projeto é coletivo. Então, todas as ideias que estiverem lá na parede, lá no quadro, pertencerão a todo mundo. Então, nesse momento, não tem essa de, você copiou minha ideia, você roubou minha ideia. Não, se duas pessoas estão pensando iguais, então que elas passem a trabalhar juntas para amadurecer ou fortalecer essa ideia, certo? Então evitem aí esse medo de copiar e roubar ideias. Nesse momento, isso acaba sendo muito vantajoso. Nesse momento, há momentos em que você copiar e roubar a ideia do coleguinha é algo chato, mas aqui no Design Sprint é permitido, certo? Outro ponto, não pense em viabilidade. Nossa, será que essa minha ideia é viável? Não, exponha ela. Como eu disse, não pense demais, certo? A gente está lá no meio do brainstorm, está todo mundo colocando as suas anotações lá no quadro, na parede. E aí você está pensando demais, está anotando. Eu não sei se essa funcionalidade aqui é tão boa.
Será que ela é viável de ser aplicável? Não, coloca lá, deixa que todo mundo conheça a sua ideia e que todo mundo pense em conjunto a respeito da sua viabilidade, certo? Outro ponto, todos da equipe devem participar, e mais uma vez eu ressalto essa necessidade de se ter todo mundo participando, em especial até as pessoas que irão colocar a mão na massa, que são os devs, porque geralmente os devs, eles acabam ficando um pouco de fora desses momentos aí de mais estratégicos, assim eu diria. Eles acabam muito mais voltados para a parte braçal, se colocar a mão na massa, se codificar. Isso não acaba sendo tão interessante, porque as concepções que eles têm do projeto também são válidas. Eles podem ter uma ideia mirabolante, uma ideia de ouro que pode salvar aí a vida do projeto ou que pode ser muito vantajoso para ele. Então, deixar essas pessoas de lado é óbvio que não seria algo recomendável, certo? Outro ponto, sem distrações. Ou seja, estaremos todos reunidos lá na sala, certo? Todo mundo aí divergindo, colocando as suas ideias lá no quadro, a gente conversando a respeito, e a gente tem que estar centrado só naquilo. Então, nesse momento, tá até lá no livro, que ninguém esteja com o celular ligado, que os celulares estejam distantes, que a sala seja um lugar fechado para que todo mundo possa se concentrar, que ninguém fique falando assuntos que não sejam relacionados ao projeto, enfim, evitar o máximo de distrações, certo? Manter o foco de todo mundo, fazer com que todo mundo fique centrado em se buscar soluções para aquele problema, certo? E aí, uma coisa muito legal, gente, isso aqui é o que eu acho mais sensacional, é a técnica Crazy Eights, para que a gente possa também organizar melhor aí as nossas ideias, certo? E aí, olha só, outra técnica que pode ser utilizada aí nessa etapa de divergência. O Crazy Eights, ou os 8 loucos, assim, digamos, é uma dinâmica bem rápida que tem como objetivo o aprofundamento mais detalhado das ideias propostas, certo? Ou seja, vamos ter lá uma ideia, selecionamos, pegamos lá algumas das ideias que estão lá no quadro. Olha só, pessoal, selecionei aqui esse post-it, deixa eu até pegar o que está aqui na minha parede. Pronto, ó, retirei esse post-it. Pronto, olha só, deixa eu pegar aqui, bem legal. Pronto. Esse aqui. Planejar a TCC de fulano de tal. Pronto. Então agora vai todo mundo me ajudar a planejar o TCC aqui de fulano de tal, certo? Então aí eu trago para vocês agora o Crazy Eights e aí a gente vai utilizar o Crazy Eights para poder fazer aí o planejamento aqui de fulano de tal. Massa. Olha só. E aí como é que o Crazy Eights funciona? Eu vou dar uma folha de papel para cada um de vocês, certo? Essa folha de papel vai ser dobrada em 8 partes diferentes, e aí a proposta vai ser criar esboços que superem essas ideias iniciais. Então, eu trouxe aí uma funcionalidade para ser desenvolvida, certo? Tá aqui. A funcionalidade no seu modo primitivo. Pessoal, pensem a respeito dessa funcionalidade. Então, vocês vão lá em cada um dos quadrantes dessa folha e esboçar as suas soluções. Então, a gente vai ter assim uma gama gigantesca de soluções diferentes para esse problema. E olha só o funcionamento dela. Cada membro vai receber uma folha de papel e um lápis ou uma caneta, tanto faz. A folha vai ter que ser dobrada 3 vezes, de modo que forme 8 quadrados. E aí os membros terão 8 minutos contadinhos no relógio. Vai ter lá o cronômetro marcando 8 minutos para que vocês esbocem 8 soluções diferentes para o problema, certo? Então vai estar lá, vai estar todo mundo na sala. Selecionei uma funcionalidade do quadro, tal qual fiz aqui, pegando um post-it na minha parede. Selecionei essa funcionalidade, pensando no nosso projeto novamente. Olha só, pessoal, estou aqui com a funcionalidade na página inicial do produto. Então, como a gente vai vender um produto? Imagine aí como é que vocês querem fazer isso. Então, eu dou essa folha, está lá dobrada em 8 partes diferentes, coloco um cronômetro que fica visível, sei lá, fica aí em algum projetor, tá lá o projetor contando 8 minutos, e aí vocês vão ter 8 minutos para esboçar 8 formas diferentes de se vender um produto nessa loja, certo? E aí, ao final, olha só, ao final a gente ainda vai aplicar o Solution Sketch.
uma técnica aí complementar a Crazy Eights, no qual cada membro vai escolher as duas melhores ideias e seus esboços. E aí a ideia vai ser redesenhá-los com mais detalhes e profundidade. E aí o importante é que todos participem. Ou seja, olha só, vou dar essa folha aqui para vocês. Vocês vão esboçar 8 soluções diferentes, ou o máximo que vocês puderem, certo? Para a temática aqui que estamos abordando. Passou esses 8 minutos, vamos aplicar aqui o Solution Sketch. Então, nós iremos votar nas melhores soluções, os melhores esboços, e aí vamos selecionar duas melhores ideias, e aí vamos reaplicar o Crazy Eight e vamos redesenhar essas telas buscando melhorá-las. Então, olha só, com uma técnica bem divertida, é bem divertido fazer isso. Você tem um desafio aí de 8 minutos, pensar em 8 soluções diferentes, depois selecionar quais foram as melhores, depois melhorar essas soluções aí apresentadas, gente, isso é muito legal. É bem divertido fazer isso, é algo bem dinâmico e que força aí a criatividade das pessoas. Então, é como se vocês tivessem um minuto aqui para colocar em cada um desses quadrantes uma solução de design, óbvio, para o nosso projeto. Então, aqui vocês imaginam a forma de se vender o produto, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra, e por aí vai. Vocês colocam em prática o máximo de ideias que vocês tiveram. O intuito disso é fazer com que vocês assim alavanquem o seu processo criativo e tragam o máximo de ideias possíveis para o projeto, porque todas essas ideias para o projeto acabam sendo muito benéficas. Quanto mais ideias tivermos para o nosso projeto, melhor. Beleza? Ok, então Crazy Eight é isso. Bem divertido aí de se fazer. Posso até pensar em fazer isso aí no futuro, aqui na nossa disciplina, só para vocês verem como é divertida essa dinâmica, certo? Então vamos lá. Para a nossa quarta etapa, agora a etapa de decisão, porque olha só, foi dito aqui que nós iremos escolher as duas melhores ideias e seus esboços. Beleza. Ok, só que nós temos também algumas técnicas voltadas aí para essa etapa de decisão. A gente pode muito bem escolher elas para se decidir de forma democrática e também de forma dinâmica e divertida quais foram as melhores ideias e quais não foram, certo? Olha só, então, com várias ideias, nós temos lá várias funcionalidades e vários sketches, vários rabiscos, assim, digamos, em mãos. Então, chegou a hora de decidir qual é a ideia que passa para a prototipagem. Afinal, ainda não decidimos isso nesse momento e sabemos que temos a prototipagem na nossa próxima etapa. A etapa 5 é a prototipagem, certo? Então, para garantir que quando formos prototipar, a gente já vai ter coisas decididas em consenso, então nós podemos aplicar duas ferramentas que facilitam esse processo de escolha, que são o Dot Voting e o gráfico valor e dificuldade. Afinal, tomar decisões não é uma tarefa fácil e fazendo uso dessas ferramentas acaba se tornando mais prazeroso, eu diria, e evita atritos, certo? Porque olha só, se eu pedisse aqui para todos vocês votarem, em coisas que os seus coleguinhas aí esboçaram, isso pode não ser tão interessante, pode criar uma bagunça. Então, para evitar esse tipo de bagunça, também temos duas técnicas bem legais, que são o dot voting e o gráfico valor e dificuldade. Sobre o primeiro deles, no caso do dot voting, a votação é por meio de adesivos. Então, eu vou dar para cada um de vocês 3 adesivos, certo? E aí eu dou, olha, Flávio, você tem 3 adesivos, Natália, você tem 3, Jorge, você tem 3, Vinícius, você tem 3, Aldenisa, você tem 3, por aí vai. Então, cada um de vocês tem 3 votos, beleza? E aí vocês irão distribuir os seus votos no que a gente está se propondo a votar, no sentido que imaginando lá o nosso quadro com o Shared Affinity Map. Então, a gente fez lá o agrupamento das nossas funcionalidades. Beleza, temos essas funcionalidades aqui que, querendo ou não, compartilham uma certa relação. Vamos escolher quais delas foram as melhores, ou vamos escolher aqui quais foram os melhores rabiscos que as pessoas fizeram lá na técnica dos 8 loucos, por exemplo. Então, a gente coloca tudo isso em votação e aí as pessoas irão distribuir os seus votos. Então, olha só,
O Flávio achou isso aqui interessante, volta nesse. Achou nesse aqui interessante, também volta nesse. Achou esse aqui interessante, também volta nesse. A Natália achou esse aqui interessante, voltou nesse. Também achou esse aqui e esse aqui. O Jorge votou nesse, nesse e nesse por aí vai. Então, cada um deles vai distribuindo os seus votos. E aí, no final, as funcionalidades ou os esboços, os protótipos que tiverem mais votos, serão aqueles que serão escolhidos e irão passar aí para a fase de protótipo. Afinal, é isso aqui que a gente está se propondo a buscar, certo? Beleza? Ok, Jorge, tem problema não. Você acompanha depois quando eu postar lá no YouTube, beleza? Um abraço aí para você. Então é isso, pessoal. Vocês aí terão 3 votos para vocês distribuírem da forma que acharem mais conveniente, certo? Então vocês votam, julgam o que acham mais prioritário, julgam o que acham mais relevante, julgam o que acham mais bonito, julgam o que acham mais, sei lá, viável, enfim, vocês definem os seus próprios critérios de votação. E aí, no final, aqueles artefatos, seja uma funcionalidade, seja um esboço para o protótipo, que estiverem com mais votos, irão passar aí para a fase de prototipagem, certo? Então, o dot voting é isso. É bem interessante também de se fazer. Então, nós teríamos lá o nosso quadro com os nossos requisitos ou com os nossos esboços, e aí todo mundo iria votar e a gente iria escolher quais foram aí os melhores, os mais votados. Beleza? Outra técnica é aplicar o nosso gráfico valor e dificuldade. E aí o nosso gráfico valor e dificuldade, ela já é uma técnica mais analítica, porque ela envolve colocar as ideias em um gráfico cujo eixo são valor ao usuário e dificuldade técnica, certo? Então a gente vai ter esses eixos, vai ter lá um eixo de valor do usuário, um eixo de dificuldade técnica, certo? Então, quanto maior o trecho aí para o valor de usuário, maior vai ser esse valor para o usuário. Quanto maior o trecho lá, o eixo, na verdade, perdão, para dificuldade técnica, maior a sua dificuldade técnica. E aí, pensando nesse nosso gráfico, então a gente vai ter 4 quadrantes. Cada um desses quadrantes vai ter um determinado valor. Isso aqui tem um baixo valor para o usuário e uma grande dificuldade técnica. Ou esse aqui tem um grande valor para o usuário e uma baixa dificuldade técnica. Ou esse aqui tem uma grande dificuldade técnica, uma grande dificuldade e um grande valor para o usuário e por aí vai. Então a gente vai ter cada um desses quadrantes e desses quadrantes iremos distribuir as nossas ideias nele. As nossas ideias não, as ideias aí que iremos, na verdade, distribuir as nossas ideias nesse quadrante, no sentido de identificar aquelas que são mais difíceis de serem desenvolvidas no momento, aquelas que são mais possíveis para o projeto, certo? Então, olha só, nós teríamos meio que isso aqui. Então, após todo mundo ter colocado as suas ideias lá no quadro, imaginando, por exemplo, o primeiro que a gente estava fazendo um agrupamento, Shared Affinity Map. Beleza, fizemos lá o agrupamento, vimos qual era a categoria que tinha mais funcionalidades. Massa. Selecionamos todos os artefatos, todas as anotações dessa categoria, lá de compras, por exemplo, que é o que tinha mais anotações. E aí, nessa categoria, vamos agora pegar cada uma dessas anotações e vamos distribuí-las aqui no nosso gráfico de valor e dificuldade. Então, pegamos todas essas anotações, distribuímos elas aqui nesse quadrante. Então, sei lá, peguei essa anotação X aqui, eu vi que ela tem um grande valor para o usuário, entretanto, ela tem muita dificuldade técnica para ser desenvolvida. Então, vou colocá-la aqui. Selecionei outra. Essa aqui tem grande valor para o usuário e tem baixa dificuldade técnica. Então, coloco ela aqui. Essa daqui tem baixo valor para o usuário. Não é algo tão interessante. Então, coloca ela aqui e ela tem baixa dificuldade técnica. Beleza, vai permanecer aqui. Essa daqui tem baixo valor para o usuário, mas tem muita dificuldade técnica de ser desenvolvida. Então, coloco ela nesse quadrante. No sentido de que, ao distribuirmos todas as nossas funcionalidades, todas as anotações aí, todos os requisitos, enfim, que todo mundo, em conjunto, distribuiu e esboçou. Então, a gente vai ter aqui diferentes... a gente, na verdade, vai ter alguns pesos para elaboração, desenvolvimento dessas funcionalidades, no sentido
de que as funcionalidades que estão no primeiro quadrante serão aquelas que serão desenvolvidas primeiro. As que estão no último, no caso do quarto quadrante, serão as desenvolvidas por último. Ou seja, o que está aqui tem alto valor para o usuário e tem baixa dificuldade técnica. Então, vou fazer isso aqui, começa aí o desenvolvimento por essa funcionalidade. Depois, a que está nesse daqui, que também tem alto valor para o usuário, entretanto, alta dificuldade técnica. Depois eu passo para esse, ó, que tem alta dificuldade técnica e baixo valor para o usuário. E aqui tem baixa dificuldade técnica e baixo valor aí para o usuário. Beleza? Ok? Poderíamos trocar o 4 pelo 3? De fato, acho que ficaria bem mais viável começar por algo com baixa dificuldade técnica e baixo valor para o usuário do que algo com alta dificuldade técnica e baixo valor para o usuário. De fato, acho que houve uma inversão, não tinha percebido isso. É bem melhor começar pelo mais fácil. Concordo, Cláudio, concordo. Acho que isso aqui foi um erro lá do material que eu consultei. Não tinha visto isso aqui, nem me recordava disso e nem tinha percebido. Então, de fato, imagine que o 3 aqui está trocado pelo 4. Então, a gente está tendo inversão desses dois, porque faz mais sentido. Começar por algo com baixa dificuldade técnica para só depois prosseguir para algo com alta dificuldade técnica. Beleza? Então, boa observação, Flávio. Muito bem observado mesmo. Certo? Ok? Então, aí sobre essa etapa de decisão é isso. Vocês podem fazer as decisões dessa forma. Inclusive, vocês podem colocar até aqui os esboços aí que fizeram com os protótipos. Não tem nenhum problema. A forma de decidir sobre isso cabe ao Sprint Master, certo? É o Sprint Master que decide sobre tudo isso. A pessoa que é a cabeça aí por trás. Beleza? A nossa etapa de prototipar é exatamente o que vocês estão imaginando. Então, a gente vai construir os nossos protótipos e aí vamos escolher qual vai ser o tipo de protótipo que nós iremos utilizar no momento. Geralmente são os protótipos de alta fidelidade ou até de média fidelidade. Os de baixa fidelidade acabam sendo meio que deixados de lado nesse momento, porque os de baixa fidelidade não são tão interessantes no momento. É mais fácil, mais prático trabalhar com os de média ou alta fidelidade, por mais que eles tenham um trabalhinho. Os de baixa só são preferíveis quando as coisas estão muito apertadas e aí você recorre para o famoso lápis e papel para fazer as suas interfaces e interagir com o usuário da maneira mais almejada, certo? E aí, falar sobre protótipos é algo que vai competir a terceira etapa aqui da nossa disciplina, a terceira unidade. Então, vou deixar essas aulas exclusivas sobre os nossos protótipos aí para a terceira unidade. Mas eu tenho ciência de que na quinta etapa, essa parte de protótipo é exatamente o que vocês imaginam. A gente vai fazer o nosso protótipo, vai lá para o Figma, para o Adobe XD, ou para outros softwares, ou até mesmo para o lápis de papel, que não é tão recomendável nesse momento, mas se for necessário, tudo bem. Então, a gente vai para cada um desses artefatos e cria aí os nossos protótipos para que na próxima etapa, que é a etapa de validar, nós possamos fazer, enfim, os testes com os nossos usuários. Então, nessa etapa de validar, a gente vai validar as nossas soluções. E aí, tal qual com os protótipos, também não vou falar sobre as técnicas de validação que podemos utilizar aqui nesse momento, porque também teremos aulas preparadas para isso. Então, eu acho muito mais viável falar primeiro sobre os protótipos, para só depois mostrar para vocês como avaliá-los. E aí, nessa etapa de validação, nós temos várias técnicas diferentes, algumas bem divertidas e bem rápidas assim de se obter resultados e que eu deixo aí para falar para vocês na parte da nossa disciplina destinada a isso. Beleza? Ok? Então, pessoal, aqui só para finalizar esse nosso encontro, deixa eu só trazer algumas palavrinhas rápidas sobre essa figura do Design Sprint Master, certa pessoa que vai ser a cabeça por trás de todo esse projeto, de todo essa metodologia, se digamos, bem divertida que seria aplicada durante toda a semana, certo? Então,
Além da equipe que vai participar do Design Sprint, também temos a figura do Sprint Master, o mestre por trás de tudo isso. E aí, a ideia dele é a mesma do Sprint Master lá do Scrum, certo? Ele vai coordenar o nosso sprint de design, administrando os exercícios, a dinâmica e o tempo dos processos, beleza? Não é um papel difícil de ser desempenhado, entretanto, há algumas competências que essa pessoa deve ter, no sentido de que ela não deve ser introvertida, tem que saber se comunicar, tem que ter a capacidade de gerir bem as pessoas, de estabelecer ordens. Então, não é um papel difícil de ser desempenhado, entretanto, há alguns pré-requisitos, assim, digamos, certo? E aí, o nosso Design Sprint Master, ele tem alguns cuidados que deve seguir para garantir que todas essas técnicas, elas sejam aí aplicadas da forma correta. Ou seja, ele tem que separar os materiais necessários. Ah, sei lá, a gente vai trabalhar com Sharing Affinity Mapping. Ok, então todo mundo vai ter que ter um bloquinho de notas para anotar as suas anotações. Ah, vamos utilizar o Crazy Eights. Ok, então todo mundo vai ter papel e lápis. Ah, a gente vai ter um Lightning Talk. Ótimo. Então você vai ter que se encarregar de chamar a pessoa, de convidá-la para participar aí dessa entrevista e por aí vai. Então, ele é o cabeça por trás, é quem vai organizar tudo isso, certo? Ele também não pode ser membro do time, então não pense que, imaginando aqui, que, por exemplo, todos aqui fazemos parte do mesmo projeto. Estamos desenvolvendo aí a loja de artigos nerds, que seria a Nerdlândia, era o nome do sistema que eu ia passar para vocês. Então, tá todo mundo aqui trabalhando na Nerdlândia, e aí escolhemos o Vinícius, que ele fala bastante, ele é bem comunicativo, para ser o nosso design, para ser o nosso design sprint master. Infelizmente, isso não é possível porque ele não pode ser membro do time. Tem que ser uma pessoa exterior, uma pessoa que não tenha, que não esteja fazendo parte aí do projeto, certo? Outro ponto é que a pessoa tem que ter um claro entendimento do problema e do objetivo. Então, a pessoa que vai comandar tudo isso é óbvio que também tem que saber sobre o que vai ser feito. Não pode ser uma pessoa qualquer, certo? Tem que ser uma pessoa exterior. Mas pode ser qualquer pessoa? Não. Também tem que ser uma pessoa que tenha um entendimento aí do problema, certo? O Design Sprint Master também tem que reunir as pessoas certas para o Design Sprint. Pessoas certas no sentido de que se vai ter um Lightning Talk, uma pessoa que vai ser entrevistada para esclarecer, por isso que é Lightning Talk, conversa esclarecedora, para esclarecer todas as dúvidas das pessoas, então tem que ser a pessoa adequada para isso. E aí, o Design Sprint Master tem que se carregar de procurar essa pessoa, certo? Outro ponto, administrar os estágios e etapas com clareza, isso aqui é bem óbvio, tem que seguir fielmente o cronograma, porque você tem da segunda de manhã até a sexta à tarde para fazer tudo isso, e aí o tempo acaba sendo muito curto se você. Na verdade, o tempo é curto e ele será ainda mais curto se você não administrar todas essas etapas com clareza e controlar todos esses processos, certo? Tem que ter um cronograma também bem realista, ou seja, tudo que você vai fazer na semana tem que ser possível de ser feito. Se algo não for possível de ser feito, sei lá, para a etapa aí do protótipo, está se pensando muito, sei lá, quer trazer mais do que uma visão, isso pode ser algo muito utópico, que não seria alcançado em um dia só, porque você tem um dia só para fazer o protótipo. Isso talvez não seria aí o suficiente, certo? E tem que acreditar no design sprint e motivar as pessoas, afinal, isso aqui é o principal lema do design sprint, que você acredite nele e que sempre motive as pessoas, certo? Também são utilizados instrumentos bem simples, tal qual vocês viram, no caso a lousa, post-it, papel, caneta, fita adesiva, relógio. Então são coisas bem simples. Ah, professor, aplicar o design sprint pronto, eu estou trabalhando em empresa. Eu sugeri aqui para o meu chefe, para o gerente de projetos, que essa semana nós poderíamos aplicar o design sprint. Será que é muito caro aplicar o design sprint? Não, não é caro. Você só vai precisar dos artefatos: quadro, post-it, papel, caneta, fita adesiva e um relógio, certo? Então, tudo isso aqui é bem simples, são coisas que toda e qualquer empresa tem.
Toda e qualquer empresa vai ter lá um quadro, uma lousa. Se não tiver uma lousa, pelo menos vai ter uma parede aí para vocês colocarem os post-its, certo? Post-its, isso toda e qualquer empresa tem. Meu Deus, gente, papel e caneta. Toda e qualquer empresa, é óbvio que tem. Fita adesiva nem se fala, e relógio, o próprio celular já serve aí para isso, para cronometrar esse tempo, certo? Ok? E aí todos esses materiais são importantes, em especial o relógio, porque vocês viram que nós temos algumas atividades que têm que ser cronometradas, como é o caso aí do Crazy Eights, que você precisa seguir a risco aqueles 8 minutos para garantir que as outras etapas dele possam ser aí realizadas com sucesso, certo? Aí sobre o ponto de não ser membro do time, olha só, por que que, por exemplo, estamos todo mundo aqui no mesmo time, todo mundo trabalhando na Nerdlândia, eu escolho o Vinícius para ser o Design Sprint Master. Por que, que eu não posso escolher o Vinícius para isso? Porque ser o Design Sprint Master vai requerer dedicação total de tempo. Então, Vinícius, que está encarregado de desempenhar um papel no projeto neste momento, ele vai parar de desempenhar o seu papel para agora gerir o Design Sprint? Não, isso não dá certo. Ele não vai poder se desdobrar em dois ou ele não pode deixar o seu posto. Isso não dá certo. Então, ser membro do time e Sprint Master são duas responsabilidades distintas e que, se você fizer elas em conjunto, você vai ter aí prejuízos no seu desempenho, certo? Ok, aqui só sobre a etapa de administrar os estágios, etapas com clareza. Então, para cada exercício ou dinâmica propostos, você tem que explicar o objetivo de cada um deles. Então, todo mundo tem que saber por que, que eles estão fazendo isso. Nossa, por que, que eu estou desenhando 8 telas diferentes aqui nesse papelzinho todo dobrado? Ou por que, que eu estou votando? Por que, que você me deu 3 adesivos e por que, que eu tenho que votar agora nas suas tonalidades? Tudo tem que ser explicado para as pessoas, certo? É importante também utilizar exemplos, tal qual eu fiz aqui ao longo dessa aula. Então, estou seguindo bem aí o que o livro do Design Sprint enfatiza de se sempre trabalhar com esses exemplos. Eu trouxe aqui vários para vocês pensarem a respeito deles, certo? A equipe tem que ter todo o entendimento da motivação da realização de todos esses, todas essas abordagens, e também todo mundo tem que compreender as suas relevâncias. Por que quem está fazendo isso e por que é tão relevante nesse momento, certo? Outro ponto aqui sobre o cronograma do design sprint realista é que o design sprint ele já tem uma proposta de tempo arrojado. Como eu disse, você tem da segunda-feira de manhã até a sexta-feira de tarde para fazer um monte de coisas. E aí é tudo muito rápido e trabalhoso, certo? É tanto que durante essa semana, por mais que seja divertido, ainda acaba sendo trabalhoso. Como eu disse ontem, a Natália, por exemplo, acabaria arrancando os cabelos da cabeça dela diante de tudo isso, mas seria uma coisa divertida. É trabalhoso como um todo e qualquer trabalho sempre vai ser. Então, todo e qualquer trabalho sempre vai ser trabalhoso. Então, se você puder preferir pelo trabalhoso e divertido, é muito melhor do que o trabalhoso e o chato, não é verdade? Acho que vocês concordam aqui comigo, certo? E aí, administrar o tempo de forma realista também é necessário, de forma que vocês não pensem de forma utópica, não pensem, por exemplo, que na quinta-feira, como for fazer o protótipo, vamos fazer 2 visões diferentes para o protótipo, ou mais de 2, não. Tem que ser tudo muito realista, porque o tempo é bem apertado. Certo? Ok, então para tudo isso tem que ter um bom planejamento, também tem que ter em mente imprevisto, sei lá, convidei o especialista de domínio na segunda-feira à tarde para ser entrevistado, não, na segunda-feira de manhã para ser entrevistado, mas ele não pode vir, ele só vai vir na segunda-feira à tarde. Vixe, aí, o que, que eu faço? Você tem que ter aí um plano B para gerir tudo isso, para que na segunda de manhã ninguém fique lá com os braços cruzados, esperando aí o camarada que seria entrevistado por Lightning Talk, certo? E aí, muitas vezes, esse planejamento tem que ser revisto e flexibilizado. Então, tem que ter toda essa flexibilidade no planejamento que aí vai ser feito, certo? E aí, aqui, por fim, nós temos que ter uma equipe motivada para fazer tudo isso acontecer. É muito importante, todo mundo tem que estar motivado, todo mundo tem que estar feliz em fazer tudo isso, porque todo mundo tiver assim, nossa, que coisa chata, nossa, eu vou desenhar 8 telas aqui diferentes, nossa, eu estou aqui com 3 votos para distribuir,
Nossa, eu estou fazendo aqui anotações. Nossa, tem uma pessoa bem chata aqui que está falando um monte de coisa que eu vou aproveitar para dormir. Não, não pode ser dessa forma, pessoal, certo? Todo mundo tem que estar motivado. Todo mundo tem que saber que aquilo é importante. Todo mundo tem que saber que o design sprint veio para revolucionar as coisas que seriam chatas, trazer um pouquinho mais de dinamicidade a todo esse propósito, certo? Outro ponto também é manter a moral dos integrantes elevados. Então, tem que dizer: olha, Flávio, você é capaz. Olha, Natália, você é capaz. Olha, eu acredito que você vai conseguir trazer soluções bem criativas. Você é muito criativa para isso, então acredito no seu potencial. Olha só, Vinícius, você faz muitas perguntas aqui na minha aula, é sempre que faz muitas perguntas, então eu sei que você vai conseguir também aqui fazer muitas perguntas para a pessoa que eu trouxe para entrevistar. Então não tenha pena dela, certo? Pode fazer pergunta aí ao torto eu levo, que eu acredito no seu potencial. Então a gente tem que elevar a moral. Então o Design Sprint Master, a pessoa que está por trás disso, tem que elevar a moral dos participantes, tem que mostrar que todos eles são competentes para que eles de fato acreditem nisso, não duvidem do seu potencial e não venham também a prejudicar o projeto, certo? Então o design sprint ele tem que ser divertido, tem que permitir pausas também, as coisas não são feitas sem parar, é por isso que a gente faz de manhã, pausa para o almoço, descansa um pouquinho, volta à tarde. Faz de manhã, no outro dia, pausa para o almoço, descansa um pouquinho, volta à tarde, por aí vai. E também tem que se garantir recompensas. Olha só, pessoal, durante essa semana, a gente vai aplicar aqui o design sprint. Vocês vão ter vocês podem ficar um pouquinho desesperados, mas vai ser algo divertido. E aí, no final da semana, na sexta-feira à noite, eu vou trazer várias pizzas aí para que vocês possam comer, a gente possa comemorar os avanços aqui no nosso projeto. Olha só, isso seria muito vantajoso. É uma forma de se garantir recompensa para essas pessoas. Ou pode até mesmo oferecer um bônus em dinheiro, algum recurso algum valor financeiro para incentivar essas pessoas, porque não? Cabe aí ao Design Sprint Master escolher quais são as melhores maneiras de se incentivar essas pessoas, de se trazer, de se oferecer recompensas para ela. Pode ser pizza, pode ser cerveja, pode ser um bônus em dinheiro por ter trabalhado um pouquinho além essa semana e por aí vai, certo? Ok? Então, pessoal, sobre o Design Sprint, era isso que eu tinha para falar. Então, durante essas duas aulas, a aula de ontem e a aula de hoje, vocês tiveram um entendimento acerca do Design Sprint, viram a sua aplicabilidade, como ele é aplicável desde a segunda-feira de manhã até a sexta-feira à tarde, viram todos os benefícios por trás disso, em especial o fato de que você vai reduzir de 4 a 6 semanas em 5 dias para o projeto, de 4 a 6 semanas seria um mês em pouquinho, assim, digamos. E aí você vai fazer tudo isso em 5 dias. Serão alguns dias bem apertados, as pessoas podem ficar um pouquinho cansadas diante de tudo isso, mas as coisas são divertidas. Vocês viram as abordagens aí que eu trouxe, não são nada demais, não é nada de outro mundo, as coisas são bem divertidas. Beleza? Vimos também que o nosso design sprint é dividido em 6 etapas: a etapa de entendimento, definição, divergência, decisão, prototipação e validação. E aí eu falei sobre cada uma delas, mostrei as abordagens que podem ser aplicadas em cada uma delas aqui, como, por exemplo, por entendimento, a gente pode ter o Lightning Talk com a pessoa que tem mais conhecimento do projeto, ou até mesmo, eu até esqueci de falar isso, para o Lightning Talk, eu posso até chamar o Josias, que é o deus da programação, para ser entrevistado por vocês, se vocês tirarem dúvidas sobre algumas coisas aí do projeto. Ah, Josias, como eu posso fazer isso? Ou como se configura o banco de dados dessa forma? Ou como os clientes fazem uso dessa funcionalidade? Ou como usa essa API? Por aí vai. Certo? Então, a Talk também tem esse intuito. Não só trazer especialistas de domínio, mas pessoas dentro da equipe que também saibam demais. Certo? Vimos também sobre as etapas de definição, divergência, decisão, enfim, e aí eu só não falei muito sobre a prototipação e a validação, porque são coisas aí que eu vou deixar para falar na terceira unidade aqui da nossa disciplina, certo? E aí finalizei essa aula mostrando o papel do Design Sprint Master e por que essa pessoa é tão importante e como ela deve atuar dentro aí de um projeto. Certo? Ok. Então aqui estão as referências que eu utilizei, certo? Tá até aqui
o livro, ó, o método usado no Google para testar, aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Aí do Jake Knapp, que eu falei que é o idealizador do design sprint, certo? Então, para quem tiver interesse em consultar esse livro, muito massa. Aqui também tem outros materiais que eu busquei dar uma estudada a mais e entender um pouco mais sobre o design sprint e trazer aqui o material adequado aí para vocês, certo? Então é isso, pessoal. Espero aí que a aula tenha sido esclarecedora. Espero que vocês tenham criado grande afeição aí pelo design sprint. Espero que no futuro, em alguma empresa que vocês vierem a trabalhar, ou até na sua própria empresa, enfim, vocês conheçam o design sprint de fato sendo aplicado na vida real, e aí vocês verão que as coisas ocorrem dessa forma, é bem divertido, até que eu trouxe só a parte teórica, adoraria mostrar essas coisas na prática, mas é impossível fazer isso, eu teria que consumir o tempo de vocês de manhã e de tarde, durante toda uma semana, e aí, infelizmente, vocês têm outras disciplinas, têm outras aulas, não tem só a minha disciplina, então, infelizmente, não daria para fazer isso. Adoraria fazer na prática, mas não tem como. Então, espero que no futuro vocês se deparem com alguma empresa que aplique isso e vocês vejam o quanto é interessante, certo? Então, espero ter motivado vocês. Espero que agora, quando vocês virem alguma vaga de emprego que exija conhecimento em design sprint, vocês agora batam no peito e sabem, agora eu sei o que é o design sprint, agora eu sei como ele se figura durante toda essa semana, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção e aí a gente se vê na próxima semana, certo? Então, obrigado aí pelos elogios, Natália, Flávio, espero que vocês tenham gostado aí bastante da aula, gostado também bastante do Design Sprint. E é isso, nos falamos na próxima semana. Valeu também, Vinícius. Um abraço aí para vocês. Falou, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.